Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, uma história conhecida de todos nós. Eu vou ler rapidamente aqui e você acompanha. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Você imagina, né? Está endemoniado, já é ruim. Horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram: Senhor, despede-a, pois essa mulher vem gritando atrás de nós, aí clamando. Mas Jesus respondeu: eu não vim enviado, senão as ovelhas perdidas das casas de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela revelação do passado, mas do presente também. Obrigado, Deus, pela nossa fé que se fortalece ao ouvir e entender a tua palavra, para a nossa própria aplicação de vida. Pedimos, Deus, que o Senhor traga cativo todo entendimento à obediência de Cristo nessa noite e daquilo que a sua palavra deseja nos revelar, e que todos digam amém. Irmãos, eu já tirei algumas mensagens dessa passagem, diversas mensagens a respeito de fé, a respeito de perseverança, mas a Bíblia, ela é fantástica, porque um versículo que de repente para mim não teve um significado tão importante, para outra pessoa do meu lado pode ser altamente revelador, libertador, não é verdade? A palavra, ela esmiuça a penha, ela faz as crias, as corças darem cria. A palavra, ela tem esse poder. E às vezes um versículo ou uma passagem que para você não tenha tanto significado naquele momento, para mim pode ser altamente revelador. Então a Bíblia, ela é sempre renovável, né? Ela sempre é essa palavra viva que nos revela em muitos momentos a vontade do Senhor. Em relação a essa passagem especificamente, a gente fica olhando e pode abordar tantas coisas aqui. De cara, eu fiquei imaginando a situação dessa família pelo fato de você não ver a figura de um pai aqui. Não é verdade? Você não vê um pai, você vê uma mãe desesperada, porque eu não desejo isso para ninguém, uma filha endemoniada, horrivelmente endemoniada. Você pode imaginar, você que é mãe, eu acho que você não deve nem tentar imaginar o desespero, o sofrimento, né? A tristeza profunda que alguém pode ter ao ver um seu filho sendo possesso por espíritos obscuros, malignos, demônios. E a figura de um pai aqui, ela pode nos remeter exatamente a essa situação de que famílias fragmentadas, ou até mesmo famílias pseudocompletas, onde existe a figura de um pai, de uma mãe, de os filhos, mas quando na verdade o pai não ocupa o espaço que ele deveria ocupar na vida do filho, Satanás fará isso. Satanás fará. Então, na verdade, famílias destruídas, eu imagino que pelo pai aqui não ter sido citado, provavelmente não tenha, ou morreu, enfim. Mas eu posso imaginar de que o fato de não ter um pai aqui, nesse contexto, e que é a mãe que foi procurar socorro, e a mãe se deslocou até os homens, coisa que culturalmente não era de bom tom, vamos dizer assim, vai me perceber que, na verdade, ela não tinha alguém que pudesse representá-la numa situação como essa. E isso é muito sério, porque essas brechas e esses exemplos que nós não damos, esses espaços morais, esses espaços de ensino espiritual, religioso, esses espaços de caráter que nós deveríamos preencher,
na vida dos nossos filhos e não fazemos, esses espaços vão continuar ali à mercê das intenções do diabo. E hoje nós temos contemplado, infelizmente, uma geração assim mergulhada de fato nas drogas, muitos mergulhados no ocultismo. Você não tem ideia, ou talvez até tenha ideia do que essa geração tem aí buscado no ocultismo as suas próprias respostas. Uma geração mergulhada na imoralidade, né? Você vê aí que todas as festas populares, teve aquele caldas, sei lá, caldas, folia, uma carniça dessa aí, e até botaram um desenho no jornal, que tem um demônio olhando para a televisão assim, o maioral estava sentado vendo o caldas, não sei o quê, olhando ali, e um diabo atrás dele perguntou: você vai, chefe? Ele: Deus me livre. Para você ter ideia do nível de imoralidade que aquele lugar ele tem. Então há uma geração toda mergulhada nisso, que é exatamente o retrato do quê? De famílias fragmentadas e que não exercem devidamente o papel que deveriam exercer, como pais, como mães, enfim. E esses espaços que não são devidamente preenchidos são ocupados por sugestões malignas. Satanás tem investido demais nisso. Quando os pais deixam de fazer o que deve ser feito na vida dos filhos, geralmente Satanás tira proveito disso, desses espaços, e ele gosta de trabalhar exatamente na alma de filhos que se sentiram e que se sentem rejeitados e que vivem até os traumas dessa rejeição. Filhos sem limites, que não foram impostos pelos pais os limites, deve ser. Eu fico triste quando eu vejo um filho fazendo o que quer, falando o que quer na cara do pai e ele achando lindo. Eu acho complicado isso. Eu acho muito complicado porque os limites, Satanás vai trabalhar exatamente nesse desrespeito que as crianças desenvolveram em relação a limites, feridos, rejeitados, e principalmente debaixo de palavras de maldição, quando os pais, às vezes embriagados ou numa fúria, ou então endemoniados mesmo, lançam palavras de derrota sobre a vida dos filhos. Meu pai, às vezes, fazia isso comigo, nós quebramos isso. Foi impressionante como, antes mesmo de eu começar o meu ministério na liderança da mocidade, a minha irmã veio do Rio de Janeiro, meu irmão apareceu lá em casa, e por uma orientação do Espírito Santo, nós sentamos de frente um para o outro ali, e começamos a nos lembrar de coisas que foram ditas a nosso respeito, coisas que minha irmã falou para mim, eu falei para o meu irmão, para os meus irmãos, nossos pais falaram para nós, e nós ali cancelamos isso debaixo do sangue de Jesus. E foi impressionante como nós nos sentimos uma leveza fora do comum. Depois disso, muitas coisas se deslancharam, onde Satanás possivelmente estaria agarrado nessas coisas na minha geração e na minha parentela. Ele não teve mais como ter apoio, porque nós nos arrependemos e nós quebramos isso debaixo do sangue de Jesus. E aí a vida fluiu, graças a Deus fluiu, e isso é importante. Mas não é só esse aspecto que eu observei aqui, isso é apenas uma outra pregação. Uma outra coisa importante que eu abordo aqui, queria que você acompanhasse comigo. Nesse caso, o que chama a minha atenção é exatamente a situação dessa mãe. Uma mãe desesperada. Eu fico muito feliz assim. Por exemplo, nós tivemos um encontro com Deus semana passada. E foi assim, uma sexta, um sábado, domingo, Gustavo esteve lá, pastor Gustavo esteve lá, pastor Flávio nos abençoou, aí não foi bênção na sexta, depois foi o Flávio falando sobre oração e mudou a nossa percepção, nos chamou a responsabilidade em relação à questão de vida ou morte. Foi muito bom, falou 1 hora e pouquinho, mas foi assim, maravilhoso. Nem sentimos o tempo passar e depois ministramos, foi a abertura e falamos muitas coisas. O pastor Heráclito esteve lá falando sobre outros temas importantes. Enfim, e no final, a coroação ali no domingo, Deus nos visitou tremendamente. E eu fico vendo aquelas cartinhas, eu vendo inclusive as mães recebendo seus filhos, os filhos chegando de uma outra realidade. A alegria, a felicidade, isso não tem preço, né? Você que é mãe, eu que sou pai também, isso não tem preço. De ver nossos filhos de alguma forma engajados na obra do Senhor e dizendo não porque o diabo tem oferecido. A gente olha para eles e vê que quem mora lá é da parte de Deus. E isso para nós não tem preço. Podemos morrer felizes em saber que a nossa missão foi cumprida. Mas isso depende também
de um processo em que começa em nós mesmos, não é verdade? Para que nossos filhos sejam atingidos com as bênçãos, as nossas atitudes são muito importantes, não é mesmo? Então, assim, eu vejo essa mãe desesperada com um problema que eu não desejo para ninguém, e horrivelmente endemoniado. Devia ser um tipo de manifestação assim, muito louco, né? Porque a gente vê, às vezes, pessoas endemoniadas, fica assim, aquela coisa meio ali no cantinho ali, e depois a gente vê outras coisas estranhas, uns que gritam, arranca roupa, tem vários níveis de manifestação, mas esse aqui, eu não imagino, mas deveria ser uma coisa muito séria, ao ponto da mãe nem conjecturar que poderia ser uma questão de cabeça, ou uma outra coisa, um problema físico, mas ficou muito claro para aquela mãe, ao ponto de ela se desesperar e procurar ajuda espiritual, aquilo que ela testemunhou na vida da sua própria filha. Agora, existe aqui, eu queria conversar com vocês sobre isso, que eu quero que você preste muita atenção, porque Satanás não tem o menor interesse de que você entenda isso. O menor interesse. Então, porventura, se houver comichão, coceira, sede, fome, vontade de morrer, vontade de pular, não faça isso aqui. Traga o seu entendimento porque você vai ouvir. Porque muita coisa nesta noite deverá ser destrancada no nosso meio aqui, na sua vida, e deveria já ter sido e ainda não foi, porque nós precisamos entender algumas coisas aqui. Esse texto, ele traz uma interpretação sobre libertação muito intrigante. Muito intrigante. Assim, maravilhosa. O meu entendimento de todas as revelações que Deus me deu nesse texto, talvez esse seja o mais pesado, o mais sério. Aquele que vai trazer resultados mais contundentes à nossa vida espiritual e à nossa história como cristãos e seres humanos. De cara, eu quero dizer para você que expulsão de demônio não é libertação. Expulsar demônio é coisa própria de evangelistas. Eu lembro, existem duas coisas que marcam o ministério evangelístico. Uma é expulsão de demônios e a outra é cura divina. Você vê grandes evangelistas pregando, eventualmente existe esse tipo de manifestações, porque as pessoas que não são crentes veem aquilo e se rendem ao Senhor, não é verdade? Pelo menos deveriam. Mas a libertação é algo mais profundo e mais, na verdade, libertação é algo que não é simplesmente uma expulsão de demônios, mas nós precisamos observar uma série de procedimentos, temos que dar uma olhada, fazer um pequeno mapeamento na nossa própria história, e um mapeamento naquilo que nós temos desenvolvido em relação às provas que Deus traz sobre a nossa vida. Como nós temos respondido a isso, ou não respondido a isso. Então, assim, expulsão de demônio é uma coisa, libertação, como se fosse assim, você expulsa o demônio, mas eu considero uma imensa irresponsabilidade você expulsar o demônio de uma pessoa e não tratar exatamente, não acabar com o lugar de apoio onde o demônio estava na vida dela. Porque ele vai voltar. Então eu vejo assim os programas de televisão onde há expulsão de demônio e as pessoas saem. Se elas não forem devidamente tratadas num nível de libertação sério, responsável, para acabar na sua alma e no seu espírito com esses lugares assolados, que dão ao inimigo o apoio necessário para ele se agarrar, eles vão voltar. E a Bíblia fala que voltam 7 piores do que esse. Então, eu quero que você entenda, se você prestou atenção no que você leu, não tem ninguém expulsando o demônio da menina. Ninguém foi lá, Jesus não foi lá, a Bíblia não diz isso. Você vê alguém lá dizendo, Satanás, sai agora, sai em nome de Jesus, seu miserável, desgraçado, sai. Você viu isso? Não tem. Ninguém foi lá. É impressionante como a consequência de uma prova sobre a vida da sua mãe trouxe libertação sobre a sua geração. Como é que as consequências de um tratamento profundo na vida da mãe trouxe uma consequência sobre a vida espiritual da sua casa? Às vezes nós olhamos
e desejamos coisas para os nossos filhos, que eles experimentem. Às vezes nossos filhos são enclausulados em situações de vício, num desânimo violento em relação às coisas de Deus. Nós clamamos por ele, entramos em campanha, quando o problema não está, a solução não está neles tomaram a decisão. A solução está em nós, pais, que precisamos assumir uma determinada condição diante de Deus, entender como esse processo de libertação acontece, para poder que nossos filhos recebam a bênção, a libertação e uma vida vitoriosa em Cristo. Eles sejam atingidos em cheio com a bênção de Deus, por um trabalho que Deus tem feito conosco. E esse quadro de libertação, ele é muito legal. O demônio sai da filha por uma experiência com a mãe. Ninguém foi lá expulsar, nenhuma palavra foi dada ao demônio, mas algo onde ele tinha ali o direito de se agarrar foi destruído. E essa menina foi liberta, conforme diz a palavra de Deus. Eu gosto de olhar para esse texto sob a perspectiva do que diz Tiago 4:6. Lembra lá o que diz? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos. Deus é alérgico. Descobri que Deus tem alergia. Deus é alérgico a soberbos. Mas dá graça aos... E diz assim: sujeitai-vos, portanto, e resistir a quem? E ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele em tempo oportuno vos exaltará. A palavra de Deus é isso. E o que diz aqui em Tiago tem muito a ver com esse quadro de libertação que nós olhamos aqui. Porque às vezes nós encontramos entraves na nossa vida, a nossa vida não deslancha. Não vai para frente. E a gente vem à igreja, a gente ora, a gente aparece, e começa a achar que é o diabo, e aí vai reúne aquelas irmãs de oração para ir na tua casa, para repreender, passar sangue no umbral da porta, sal grosso, sei lá. E aí você faz de tudo para que o diabo não possa mais impedir. E você acredita nisso, começa a achar que na verdade é o inimigo, e na verdade não é. É Deus com a mão no teu peito, resistindo a algo que precisa ser tratado no teu coração. O seu problema não é o diabo, o seu problema é Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então a soberba, muitas vezes, a justiça própria, as atitudes que nós tomamos sem considerar o que Deus pensa, porque julgamos que é o certo, ou temos dificuldade de lidar com essa intratabilidade do nosso coração, faz com que Deus coloque a mão no nosso peito e nós não estejamos conseguindo ir para frente em muita coisa da nossa vida. E tem muita gente estacionada no mesmo lugar. E as promessas de Deus estão aí, só que elas não batem à tua porta. Você não consegue chegar à porta para abrir e receber, porque a mão de Deus resiste aos soberbos. Então existe toda uma sequência aqui em Tiago, importante, e que deve ser considerado para que você possa estar numa plataforma de autoridade tão forte, tão abençoada, em que resistir ao diabo será algo absolutamente natural. E resistir ao diabo não é simplesmente ele olhar para você e ficar olhando, poxa, perdi. Não, é uma autoridade tão grande que o diabo vai fugir de você. Fugir. Fugir. Não há como estar perto de alguém em que passou por essas etapas e venceu. Então essa passagem de Tiago é importante. Nós encontramos aqui um tratado para lidar com um inimigo extremamente astuto, gente, inteligente e que quer destruir as nossas casas. Olha, Satanás é tão astuto, miserável, que as pessoas são servas dele e servem a ele, mesmo achando que ele não existe. Está assim no mundo de gente que trabalha para ele. E não, o diabo não existe, mas olha qual é o nível de inteligência do cara. Ele consegue enganar até essas pessoas. Ele não quer nem que as pessoas saibam, acreditem nele.
conquanto que elas façam o que ele quer, que é absolutamente diferente do que Deus quer. É contra esse inimigo que a gente precisa seguir os caminhos da palavra de Deus. Porque aqui ninguém está livre de ter um filho endemoniado, não. E de ficar desesperado por isso. Mas em nome de Jesus, ocupe os espaços. Ande conforme a palavra de Deus orienta. Resista ao diabo. Mas antes de resistir ao diabo, você vai, sim, não resistir a Deus. O nosso problema é resistir a Deus. Deus pede pela sua palavra, Deus fala ao teu coração e você continua resistindo. Deus pede para que você ame, mas você continua resistindo. Deus pede para que você perdoe, você continua resistindo. Você está criando espaço para que Satanás deite e role na tua vida e na vida dos seus filhos. Espero que não, em nome de Jesus não. Mas isso é sério. Isso é sério, irmãos. O inimigo é tão astuto que ele consegue isso. Antes de mais nada, a Bíblia fala que Deus, antes de resistir ao diabo, antes de Deus ter problemas com o diabo, Deus tem problemas conosco. O maior problema de Deus, na verdade, não é o inimigo. Mas o maior problema de Deus somos nós. Que continuamos insistindo em trazer para cá um coração intratável, soberbo. Continuamos ainda trazendo ouvidos surdos para Deus. Continuamos manifestando a nossa insensibilidade ao que a palavra de Deus orienta que façamos, não fazemos. Na verdade, irmãos, é que a resposta que buscamos do porquê nossa vida não vai para frente em muitas coisas, não é por culpa do diabo, mas é porque Deus colocou a mão no nosso peito. Ele resiste aos soberbos. Você percebe que a sua vida não deslancha, você olha a tua vida financeira, tem tudo para triunfar. Seu casamento parece que vai de mal a pior. Parece que está tudo travado, e você vê que tem condições totais de poder deslanchar e vencer na vida, mas a coisa está parada, está travada. E você acha que Satanás reuniu todas as suas forças contra você, e reúne as irmãs de oração para repreender, está amarrado. Seu problema não é o diabo, seu problema é Deus. Com a mão no seu peito, tentando fazer você entender que a graça dele te basta. Só que tem um detalhe: a graça é para os humildes, não para os soberbos. Não é. E ele ainda sugere depois disso: Deus resiste aos soberbos, sujeitai-vos a Deus. Isso fala de ter humildade, de sujeitar ao tratamento dele, se submeter aos seus conselhos e mandamentos. Isso fala de obediência. E, gente, obediência independe de você entender ou aceitar no coração o que está sendo pedido. Mas obediência passa pelo princípio de você reconhecer quem é que está te pedindo. Quantas vezes meu pai me pediu uma coisa, eu falei, meu Deus, por que meu pai quer isso, cara? Mas eu não estava ali para questionar, Mateus, eu estava ali para obedecer meu pai, senão o chicote estralava, negão. O chicote estralava. Meu pai tinha um coro escrito assim atrás da porta, diálogo. Isso que havia uma recomendação na psicologia, não bata. Tenha um diálogo com o seu filho. Eu falei, eu vou ter um diálogo com você. Não, pelo amor de Deus, diálogo não, pai, diálogo não. Isso fala da humildade de se sujeitar ao tratamento de Deus, se submeter aos seus conselhos, aos seus mandamentos. Fala de obediência. E a obediência independe de entender o que se pede. Não precisa entender. A questão é reconhecer quem te pede. E aqui no caso é Deus. Eu já fui obediente a Deus, não querendo ser. Falei, Senhor, não faça isso comigo. Não, eu quero que você faça. Não, pai, pelo amor de Deus, não deixa, pai. Não. Pelo meu amor a você, vá, faça. Senhor, não tem outro jeito. Mas eu não entendo assim, mas você não está aí para entender, você está aí para obedecer. Porque eu entendia que acima do meu entendimento havia uma autoridade maior que é Deus. Lá em casa se falam muito em tatuagem, né? Não, nós vamos fazer uma tatuagem, não sei o que. Calma. Não quero que faça tatuagem. Por quê? Quem já ouviu esse porquê nojento? É aquele porquê carregado de coisa ruim? Por quê?
Ah, olha, por quê? Porque não é bom. Não é bom por quê? E continua. Porque você colocaria adesivo numa Ferrari? Não, não é isso não. Por quê? Porque Deus, aí a questão não é a tatuagem, gente. Isso é bobagem. Bobagem. Mas o que eu tento ensinar é a obediência. Porque se esses meninos tiverem dificuldade de me obedecer, buscando a explicação para que, por não, eles vão ter muita dificuldade de obedecer a Deus. Eu não quero isso na minha casa. A questão não é tatuagem. A questão é a obediência. É reconhecer quem te pede, mesmo sem entender. Se eles entenderem esse princípio, eles vão se dar bem com Deus, porque Deus vai te pedir coisas que você não vai entender. Se o seu orgulho permitir, você vai ter uma bênção na tua vida muito grande. Deus vai destrancar os teus caminhos. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Isso é para aqueles que têm a humildade de entregar a chave na mão dEle. Não é tatuagem, isso é bobagem. Teve um irmão aqui da igreja que o filho falou assim: pai, eu vou meter um brinco. Eu falei, tá, eu vou lá contigo. Vai, vou. Chegou lá, ele botou um e o pai o outro. Ele ficou, não é possível, pai, como é que você foi fazer isso? Sei lá, me explica você, eu estou adorando esse brinco aqui. E foi amigão meu daqui. Vou contar quem é, não. Pecado fazer fofoca. Apesar de você achar que não, tá? Então, assim, é obediência. Se eles entenderem esse princípio, vão ter uma vida abençoada, onde a consideração de quem pede é maior do que aquilo que você pode entender. E Deus não tem problema em dizer não para você, tá? Não tem o menor problema, independentemente do tamanho do seu chilique. Deus diz não. Ah, mas eu vou desviar. Isso é uma decisão sua, é não. É um não no amor, tá? Eu lembro da Luciana criando esses meninos aqui. Rapaz, os meninos aprontavam, ela falou assim, vamos ali dentro? Eu falei, não, meu Deus, lá vai. Aí eu vi ela falando assim, os dois chorando. E ela já com chinelo Raider. E a do Raider aqui embaixo é aquele caroquento, sabe como é que é? Não é o lisinho não, é o caroquento. E ela, você vai apanhar? Porque a mamãe ama você. Eu achava isso de uma coisa tão sórdida. Sabe? Não tem um termo que defina isso. Eu não sei o que é isso, masoquista. Prazer em dizer, você vai apanhar um bocado, viu? Porque mamãe te ama. E ela quer te ensinar através do discípulo Raider o que é a obediência. Vira o bumbum para cá, por favor. E eu ficava, Pai Celeste. E aí, eu não entendia isso, mas era tremendo. Eu também apanhei assim, mas minha mãe já virava, já rodava o bumerangue, já jogava lá na cozinha na minha cabeça, não tinha conversa de eu amo, não tinha não. Era miserável para lá. Então, gente, nós precisamos entender essa questão da obediência e entender que Deus nos ama e Ele vai nos submeter a algumas provas, porque Deus tem muito interesse em que tenhamos uma vida de fato abençoada, e Deus precisa não apenas que nós estejamos recebendo as suas bênçãos, mas aprendendo muito com as provas que nós estamos submetendo, porque mais de interesse de te levar para o céu, Deus tem um maior interesse além desse, que é que você seja parecido com seu filho nesse mundo. Então, assim, nós precisamos de fato olharmos para nós e aprendermos com as situações que chegam a nós, aprendemos que o caráter de Deus é absolutamente confiável e que Ele vai, através dessas provas, nos trabalhar aquilo que nós precisamos de fato, submeter ao fogo
do julgamento dele. Aquilo que não presta em nós, nós precisamos submeter isso a Deus. Se tem coisas em mim que são intratáveis, que são intransigentes, que são assim inegociáveis, mas que isso não se coaduna com o caráter de Cristo que eu devo desenvolver, Deus submeterá a mim uma prova duríssima, para que eu possa ser liberto disso, e o demônio não tenha nenhum tipo de direito de poder fustigar a minha família ou a minha geração. É profundo isso e nós precisamos entender. A Bíblia fala, né, que Deus prova os corações, porque a base da nossa vida espiritual, presta atenção no que eu vou dizer isso aqui, olha para cá, porque a base da nossa vida espiritual, ela vai se construindo à medida de como respondemos a Ele as provas que Ele nos submete. Filho doente, prova, cara, né? Prova. Computador que queima, e que aí você faz. Vocês souberam dessa aqui? Já contaram esse testemunho? Gente do céu, queimou o computador com 1 milhão de fotos lá. E aí Loren e não ligava, e já levou lá no cientista da NASA, não presta, queimou. Levou uma colônia de alienígenas e que não funciona. Ninguém mais aí ajuda. Nós oramos. Vamos orar? Vamos. Oraram, apertou o botão e está zerado, novo em folha. Tem mais ou menos 14 laptops na casa dele esperando a oração lá da Loren, que na Feira do Paraguai não deu para consertar. Você ora pelo meu gateway? Na boa. Deixa, depois a gente conversa. Eu tenho um gateway lá que deu um pau violento. A gente precisa entender isso. Deus prova os nossos corações e a nossa vida espiritual é alicerçada, ela tem um crescimento baseado naquilo, na maneira como respondemos a essas provas, na maneira como somos aprovados naquilo que Deus lança sobre a nossa vida para estarmos sendo ali amadurecidos diante de Deus. Mas para resistir ao diabo, ao ponto de ele fugir de você, nós precisamos entender o que vem antes. Olha só, o que diz lá no versículo Tiago, capítulo 4, 6. Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes, sujeitai-vos a Deus, e aí sim, uma plataforma de autoridade é construída onde você resistirá com tanta autoridade que o diabo simplesmente não vai se afastar, ele vai fugir. Quando nós não seguimos esse caminho, quando nós ignoramos o fato de tratarmos as nossas soberbas, a nossa justiça própria, quando nós negligenciamos de sermos tratados por Deus e não seguimos esse caminho para estarmos de fato tendo a autoridade necessária para dizer: Satanás, você não tem nenhum direito na minha casa, nem sobre a vida do meu marido, nem sobre a vida dos meus filhos. Isso acaba agora. Para que a gente possa viver essa realidade com toda a autoridade, a gente precisa seguir esse caminho. E quando nós negligenciamos esses passos, sabe quem acaba fugindo? Nós. Nós é que fugimos, não é o diabo. Fugimos da igreja, por não nos submetermos ao tratamento de Deus, por não pararmos para entender o que Deus quer tratar na nossa vida. Fugimos do cônjuge, fugimos, porque não queremos lidar com aquilo que está aqui dentro, não queremos abrir mão daquilo que julgamos certo, aí acabamos fugindo do cônjuge, fugimos das nossas obrigações. Quem foge somos nós. E o que tem de gente fugindo do diabo, gente, absolutamente antagonizando com aquilo que a palavra de Deus nos propõe, é impressionante. Impressionante. Gente com a vida travada e ainda fugindo do diabo, ao invés do diabo fugir de você. A pessoa é marcada por uma vida de fuga. Ela está hoje numa igreja, amanhã ela está em outra. Só que ela leva todos os seus problemas, aquilo que precisa ser tratado lá, e Deus provará. Deus provará. Porque Deus está muito interessado que a pessoa seja de fato tratada, seja de fato liberta, tenha de fato o caráter de Cristo na sua vida. Doa o que doer. Esse é o interesse do Senhor. Mas quando nos sujeitamos ao tratamento de Deus, olha para cá, com humildade, nós desmoronamos os apoios que o inimigo teria contra nós. E esse texto da mulher Sirofenícia fala exatamente disso. Jesus poderia ter expulsado o demônio na menina na hora, mas isso não resolveria, irmãos, não resolveria.
Jesus poderia expulsar o demônio da menina? Quantos creem que sim? A mulher vem atrás, Senhor, ei, filho de Davi, estou desesperada, minha filha, Senhor. E os discípulos, meu Deus, essa mulher vem gritando, chamando a atenção. Jesus, a filha dela está endemoniada. Jesus poderia parar. Demônio, sai dessa menina agora. Está resolvido, irmã. Show de bola, vamos embora. Mas não, isso não resolveria. O demônio voltaria. Não se tratava de expulsão de demônio, mas de um quadro de libertação. Entende o que eu digo? O demônio. E todos nós gostaríamos disso. Quem aqui não gostaria, quando eu estalasse os dedos profeticamente, todos os seus problemas financeiros seriam resolvidos? Quem quer que eu estale o dedo por você agora? Eu não vou estalar. Agora fiquei com... Todos nós gostamos de soluções assim. Eu já cheguei para Deus, Senhor, me livra disso. Senhor, eu não quero isso. Pai, se tivesse, o Senhor conhece o meu coração. Se tivesse um botão vermelho aqui, eu apertasse e me livrasse disso, o Senhor sabe que eu apertaria. Não é assim. Não é assim. Porque se eu estalo o dedo, toma posse aí da bênção, e seus problemas financeiros fossem todos resolvidos, você chegasse no banco, não tivesse dívida, não sei o quê, as pessoas mandassem uma cartinha para você, o seu apartamento está quitado, as suas 19 prestações não pagas foram pagas, não sei por quem. Daqui a 5 anos, você estaria mais enrolado ainda. Porque não é isso. Não é assim. Deus quer te tratar. Isso é uma prova para tratar o teu caráter. Milagres não transformam o caráter. Provas, sim. Eu tenho assim um milagre na minha casa todo dia. Luciana, essa noite, estou eu lá deitado, 3 da manhã. Aí eu vi. Quando eu olhei, era ela. O Senhor me acordou, porque ela estava com a glicose baixíssima, já tinha apagado. Corri lá, peguei um bombom, tinha bombom, fui lá, fiz um copo d'água com açúcar. Aí ela, olhando assim para mim, eu fui dando um bombom, ela comeu um pouquinho, eu dei água, não sei o que, daqui a pouco a gente passou um tempo, a gente estava conversando normal. Um milagre Deus ter me acordado às 3 da manhã. Quem disse que não tem milagre lá em casa? Tem. 3 da manhã ele me acordou para cuidar da Luciana. Isso tem acontecido sempre. Isso tem sido bom para mim. Isso é tratamento na minha vida. Eu tenho certeza que Deus tem o poder para curá-la hoje. Hoje, eu tenho certeza. Nunca questionei isso. Uma vez eu briguei com Deus e Deus falou comigo na cozinha. Nunca mais se dirige a mim dessa forma. Falou comigo. Eu fiquei com tanto medo que eu corri para o banheiro, desesperado. O que eu fiz? O que eu fiz? Mas Deus falou comigo. Nunca mais se dirige a mim dessa maneira em relação à sua esposa. Porque é para você, a doença tem um nome e um poder. Para mim isso não é nada. Quem cuida do sangue da vida dela sou eu. Tem 25 anos que Deus falou isso para mim. 25 anos, ela está aí, ó. Está aí. É uma luta. Não vou dizer que é, mas isso é bom para a gente. Né? Uma prova para nós. E às vezes um milagre, ele não poderia me transformar nessa pessoa que tem esse entendimento sobre essa situação. Se Deus tivesse feito um milagre há 20 anos atrás, eu nem lembraria mais de nada. Mas o Senhor faz questão que nós dependamos dEle. E é bom demais depender dEle. Mesmo que seja assim, né? Mas depender dEle é bom demais. E eu agradeci muito a Deus porque Ele me acordou. Porque eu não sei se ela estaria de manhã com essa glicose baixando. Mas eu tenho certeza que Ele vai me acordar todos os dias que for necessário. Porque eu entendi o que Deus quer. Não estou ali para brigar com Ele. Senhor, que é isso? Sou teu servo, filho da tua serva. Marido da tua serva. Pai de 3 servos. Até o papagaio agora é servo, que o papagaio está glória, glória, aleluia. Ensinamos para ele, né? E a vizinha lá falou assim, essa casa é de crente, não é?
Porque esse papagaio, glória, glória. Eu falei, ó a vizinha louvando já. Papagaio evangelista, bicho. A vizinha, ele fica, glória, glória. Vai, como é que é ela? Glória, glória. Mais alto. Glória. Daqui a pouco, eu não sei o que vai acontecer. Mas esse papagaio, ele é curupaco, fogo puríssimo. Está lá cantando glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Deus quer que entendamos isso. O que impressiona a Deus não é milagre. O que impressiona a Deus é o caráter transformado. Isso impressiona o Senhor. Na maioria das vezes, a questão talvez não seja vencer os demônios. A questão seja que nós precisamos ser derrotados por Deus. Entende? Precisamos ser derrotados. Hoje não é o culto da vitória, mas hoje é o culto da derrota aqui. Você precisa sair por esse blindex derrotado para você mesmo. Derrotado para Deus. Deus, eu perdi. Eu quero andar conforme tu queres. Eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão do meu jeito duro, eu abro mão dos meus pensamentos a respeito de perdão. Eu abro mão disso tudo. Eu quero viver na humildade que me dá direito à graça, e a graça que me mantém vivo e feliz, te servindo. Esse é o caminho da graça. A soberba é o caminho do impedimento. A humildade é o caminho da graça. A humildade é a plataforma da autoridade que faz Satanás sair correndo. A gente precisa entender isso. Se nós perdemos para Deus hoje, se você sair daqui derrotado para Deus, eu vou dizer uma palavra profética sobre a tua vida agora. E agora é sério, sem estalos. Cadeias vão ser destrancadas na tua vida hoje. Cadeias demoníacas vão se quebrar na tua casa. Libertações de parentes, de filhos. Correntes serão quebradas, onde Satanás, Managachuriane, canta. Mas eu posso ver isso. Essas cadeias sendo quebradas na tua vida, na tua casa. Coisas que estão sendo preparadas para acorrentar seus filhos, hoje vão ser destruídas. Mas você precisa assumir isso. Você precisa sair daqui derrotado. Derrotada para aquilo que você acha. Nós precisamos entender isso. Deus quer nos alinhar com o seu caráter. Porque Deus está construindo uma igreja santa, uma igreja sem mácula. E a libertação dessa mulher, ela passou por 3 situações que tratavam exatamente aquilo que precisava promover a libertação na sua casa. Primeira coisa que foi terrível, que se é comigo, eu dou as costas e vou embora, independente de filho endemoniado, é o fato de eu vir atrás desesperado e o Senhor não responder nada. A Bíblia fala aqui que ele não lhe respondeu palavra nenhuma. Isso talvez seja uma das provas mais duras para os crentes. O silêncio. Gente, não tem coisa pior do que você estar desesperado e o silêncio ser a tua resposta. Porque isso está muito associado a um conceito de rejeição, sabia? Porque se, por exemplo, eu ligo para o João. João, vamos pescar ele, eu te ligo de volta. Aí depois eu ligo, João, e ele não atende. Depois eu deixo o recado, João, estou aqui esperando com a varinha na mão. E ele não aparece, não sei o que e tal. Vou entender o quê? João, por algum motivo maligno, não quer pescar comigo. Não foi homem, nem de responder o meu WhatsApp. Eu vou entender isso, que houve uma rejeição. O silêncio dele vai fazer com que eu sinta que eu experimente uma série de sensações, que inclusive o diabo trata isso com muita destreza. Muita destreza. Então entenda.
Algumas coisas que você quer na sua vida não terá resposta imediata. Quantos aqui já passaram por essa questão do silêncio? Deixa eu levantar todos os meus membros aqui. Silêncio de Deus. Desespero, precisava de uma resposta, e na hora que eu mais precisava, Deus não respondeu. Essa situação, ela é para quem consegue sobreviver a isso. São de fato irmãos que conhecem o caráter de Deus. Se você ainda se impressiona, se você ainda sofre com isso, se você ainda se abate profundamente com alguns silêncios em relação ao que você tem, ao que você espera, é porque de fato Deus quer te ensinar a você conhecê-lo um pouco mais. Você não está tendo tempo para conhecer esse Deus que você professa adorar. E é claro que o conhecimento de Deus, ele vem por uma vida realmente de entrega, uma vida de realmente relacionamento, comunhão. É orar mais, é ler na sua palavra, é estar ali sintonizado com o Senhor em todo momento. E através da sua palavra, através de cada atitude de Jesus, você vai aprender. O Espírito Santo vai imprimindo em você o conhecimento necessário a respeito do caráter desse Deus. E se você conhecer esse Deus, como Ele espera que você o conheça e o confie, porque à medida que você conhece o caráter de Deus, outra coisa no teu coração vai crescendo chamado confiança. Gente, eu vou conhecendo as pessoas e à medida que eu vou sabendo quem são, eu vou confiando nelas ou não. Não é verdade? Dependendo do meu relacionamento, do que eu tenho como inferência sobre a pessoa, eu vou dizer, eu não confio. Mas aqui não tem jeito. Quanto mais você confia, quanto mais você conhece, mais você confia. Então a primeira lição dessa mulher foi esse silêncio, onde ela se sentiu absolutamente rejeitada. Alguns pensamentos passaram, ela foi muito provada em relação a esse silêncio, como todos nós somos. Mas nem sempre nós damos a resposta que Deus quer que nós estejamos dando em função a essa experiência. Nós murmuramos, nós buscamos pelo nosso próprio braço, não é verdade? Nós desanimamos, nós damos um tempo da igreja, nós nos aborrecemos, nós começamos a achar que Deus não nos ama, nós começamos a achar que Deus não se interessa por nós. Tem uns que chegam ao cúmulo de achar até que Deus nem existe. A minha irmã terminou com o noivado, tudo pronto, porque ele falou assim, Jane, na verdade, porque a minha irmã começava a falar, porque Deus quer que a gente, será que Deus? Ele falou, Jane, Deus não existe. Quando ele disse isso, a minha irmã terminou o noivado. Ele chegou, e já era frequentador da igreja há muito tempo, Nova Vida da Tijuca. E já frequentava, mas ainda não havia passado, de fato, por uma experiência genuína. Isso foi terrível para a Jane. Terrível para todos nós, né? Mas o silêncio, ele tem ele parece desprezo, mas é apenas silêncio. E não é fácil lidar com o silêncio quando estamos desesperados. Quando mais preciso de Deus, ele vira as costas. Foi o que apareceu, né? Eu sempre tive muita dificuldade com esse texto, irmãos. Apesar de ter grandes revelações, vai por Jesus, qual é de Jesus? Que isso? Queimando o filme, estava tão bom. De repente faz um negócio desse com uma mulher que tem a filha endemoniada. Senhor, me explica, o que aconteceu aqui? Surtou? O que houve? Estava chateadíssimo, não sei o que houve. Mas na verdade, mais do que expulsar demônios, Jesus precisava tratar aquela mulher para que tudo aquilo no qual se apoiasse Satanás na família dela fosse destruído. E Deus quer fazer isso com a gente. E Deus fará. Sabe por quê? Porque Deus prova os corações e porque Ele te ama. E Deus corrige a quem ama. Eu amo você, tá? Você vai apanhar porque papai ama você. Então vai virando aí. Vou pegar o chinelo celestial, que deve ser muito maior do que aquele, enfim. É nessa hora, irmãos, que o silêncio vem, que nós começamos a ficar em dúvida, que o Espírito, um Espírito que é especialista em promover, em fustigar, em fomentar o orgulho no nosso coração, ele trabalha. É aí que ele trabalha. E é aí que a gente perde essa batalha.
quando nós damos ouvidos para nossas próprias justiças, para nossas justiças próprias, quando nós damos ouvidos para aquilo que os espíritos malignos estão falando. É aí que a gente perde essa batalha. A segunda prova, tem mais uma e acabou. Ele diz assim, aí os discípulos ficam desesperados, Senhor, despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós. E Jesus fala assim, eu não vim, senão para as ovelhas da casa de Israel. Não vim para essa mulher. E a segunda prova é exatamente a discriminação. Quantos aqui já saíram do Brasil, viajaram para outro país? País mais... Estou falando em Paraguai, não. Estou falando assim. Quantos foram para a Europa? Menos Portugal. Europa. Brincadeira. A gente percebe uma certa discriminação por ser brasileiro, às vezes. Eu lembro numa época que a Espanha, quando via brasileiro, era um problema devolver um monte, não foi? Soares morou lá um bom tempo. Assim, quiserem fazer uma paella espanhola, Soares, viu? Você foi presa? Não conte isso aqui não, pelo amor de Deus. Quando entrou na imigração, tá vendo? Gente, a discriminação é algo arrasador para qualquer ser humano. Quando o Senhor resolve quebrar o silêncio, manda essa, discriminando ela, colocando ela numa condição de inferioridade aos judeus. E em Marcos, fala que essa mulher era grega. Você tem ideia do que era o grego naquela época? Os romanos conquistaram o mundo pela força. Os gregos conquistaram o mundo pela filosofia, inclusive o Império Romano. Os gregos se consideravam o top. Lembra dos epicureus? Jesus, ele tinha muito problema com os gregos. E Paulo, muito mais. Eles eles eram altamente soberbos, pela condição que exerciam, pela formação que tiveram. Eles detinham todo o conhecimento da cultura, enfim, eram os megas. Os gregos eram considerados os caras, há séculos. E agora ela foi simplesmente subjugada em relação a judeus. E o pior, os judeus eram escravos dos romanos. Você pode ter ideia do que isso foi no coração daquela mulher? Quem aqui já sofreu discriminação por ser evangélico? Eu já. No trabalho. No trabalho a gente ouve um monte de coisa, percebe que há veladamente uma discriminação. De vez em quando alguém, não, mas ele é pastor, ele não acredita nisso, coisas assim do tipo, né? A gente ouve, eu já ouvi muito, mas isso não deve ferir o nosso coração, amém? A gente deve acreditar que há um propósito nisso tudo, e não devemos deixar que o orgulho assuma o controle das nossas emoções. Na verdade, nós que devemos governar nossas emoções, e não deixar que as nossas emoções nos desgovernem, não é verdade? E a discriminação foi assim terrível para ela, os estoicos, os epicureus. E ela, apesar disso, sabe o que essa mulher fala? Apesar disso, onde o orgulho dela foi mais uma vez provado, ela sai com uma palavra dizendo assim, Senhor. Você tem ideia? Porque a gente tem que fazer uma leitura cultural da época aqui, em que o grego jamais chamaria um judeu de Senhor. Jamais. Mas essa mulher, ela irrompe depois de uma discriminação dessa, ela irrompe e fala assim, Senhor, socorre-me. Essa mulher venceu, mais uma vez, o espírito de orgulho e arrogância do seu coração. E depois Jesus a ofende. Aí eu falei, agora lascou, né? Essa mulher passou nas duas, mas na terceira não dá para encarar. Eu teria ficado na primeira. Mas essa mulher tinha uma filha endemoniada. E aí Jesus fala para ela assim, mas não é bom que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Ofendeu essa mulher. Aí a carnalidade, ela foi provada ao extremo. Ao extremo. Era o último teste.
Jesus precisava tratar naquela mulher e na sua geração coisas nesse nível, para que Satanás não tivesse no que se apoiar mais. E enquanto nós não estivermos tratando essas coisas diante de Deus, Satanás vai trazer ingerência, sim, sobre a nossa vida financeira, vai trazer ingerência sobre a nossa vida física, sobre a nossa vida conjugal. Ele vai ter um acesso que ele não tem o direito. Mas eu creio, pelo poder do Evangelho, que esse acesso hoje ele acaba, em nome de Jesus, na vida de muita gente. Ele é comparado a um animal imundo, e Jesus, no caso, ele foi na raiz dessa mulher, porque, na verdade, essa mulher, por ser grega de formação, ela era da nação cananeia, de família. E não sei se vocês conhecem a história dos cananeus, tem toda uma história a respeito dos cananeus. E os cananeus foram originados de quem? Canaã, que era filho de quem? De Cão. Não era filho do Cão, era filho de Cão. E Cão era filho de quem? Noé. E teve um determinado momento em que a Bíblia registra que Cão descobriu a nudez de seu pai. Noé tomou todas naquele dia, chateado, não sei o que foi. Ele tinha uma igreja de 120 anos, só tinha 7 membros. Pensa no sofrimento. 120 anos a igreja de Noé, 7 membros. Então assim, ele estava chateado, tomou todas, e aí o Cão foi lá e desnudou ele. Eu não sei o que aconteceu ali, irmãos, mas Noé soube. E sabe o que acontece? Ele lança uma maldição precatória, ele lança uma palavra de maldição, não sobre a vida de Cão, ele lança sobre a vida de Canaã, seu filho, dizendo: assim como fizeste a seu pai, todos que virão depois de teu filho farão contigo. Você vai sofrer a vergonha como eu sofri vindo do filho. Não lançou sobre Cão, sobre Canaã. E se você estudar a história de Canaã, é recheada de situações onde há uma declarada desobediência às autoridades constituídas. Eles eram contumazmente desobedientes e arruaceiros em relação às coisas sagradas. Isso era muito comum. Para você ter uma ideia da dureza do coração dos cananeus, sabe quanto tempo Deus deu para eles se converterem e mudarem? 430 anos, os caras não mudaram. Aí veio o julgamento de Deus. São esses caras. E Deus, o Senhor Jesus vai na raiz dessa mulher. Vai na raiz dela. Ele vai exatamente onde, porventura, tudo aquilo havia sido propagado, inaugurado de maldição e de perseguição espiritual sobre a sua vida. E da mesma maneira desonrosa que você tratou seu filho, teu filho te tratará. E aí Jesus confronta com essa ferida cultural essa mulher. E todas as estruturas de resistência de Deus se romperam, porque ela virou: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eu não sei de onde essa mulher tirou tanta humildade para dizer isso. Mas isso destronou Satanás na sua casa. Nenhuma outra palavra foi dada ao demônio. Só que o demônio não encontrou mais nenhum lugar para se apoiar diante de uma declaração dessas, irmãos. Foi uma bomba de hidrogênio no inferno. Os demônios ficaram endemoniados de tanto ódio em relação a uma atitude dessa que ninguém na face da terra poderia supor. Ninguém poderia supor que uma pessoa pudesse chegar a esse nível, abrindo mão do seu orgulho, abrindo mão da sua soberba, para ter uma experiência na sua própria parentela, na sua própria casa. Isso fez com que Jesus olhasse para ela e dissesse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme a tua palavra, conforme tu creres. A sua filha, nesse momento, o demônio a deixara. Irmãos, não é um quadro simplesmente de expulsão de demônio, deu para perceber? É um quadro de libertação que envolve a sua vida e a sua casa. Essa palavra que essa mulher disse, desautorizou Satanás de continuar na sua casa. Que palavra você tem para que isso aconteça? O que é que hoje você poderia professar diante de Deus para desautorizar o inimigo a continuar trazendo algumas coisas sobre a sua casa que você não quer mais? Que tipo de atitude hoje você pode tomar diante de Deus em relação às suas próprias justiças,
aos seus próprios valores soberbos e arrogantes, de tentar viver segundo o seu próprio braço, de não se submeter ao que Deus quer, continuar caminhando pelas suas próprias convicções e achando que isso é viver o Evangelho. Até onde você está disposto a pagar esse preço e sair desse portal aqui hoje um pouco mais humilde, dizendo: Senhor, não seja mais feita a minha vontade, mas a tua vontade de fato. Eu vou sair daqui, vou ligar e vou perdoar. Eu vou sair daqui, vou ligar e vou dizer que eu amo. Eu vou sair e vou dizer que perdoo. Eu vou ligar e vou pedir perdão. Eu vou pagar o que eu devo. Eu vou reconhecer o meu erro. Eu vou pegar esse orgulho que me atrapalha e que só beneficia o inimigo na minha casa e vou dar um bico nessa carniça hoje. E vou sair mais um pouco alinhado com o caráter de Cristo desse lugar. Isso sim, meu irmão, é libertação. É você viver segundo aquilo que Deus quer, em obediência, reprimindo até mesmo os seus orgulhos e as suas soberbas, em favor de uma vida de fato cristã, segundo a imagem que Deus quer. Amém, meus queridos? Então, na verdade, nosso problema em avançar não é culpa do inimigo, mas é a mão de Deus no nosso peito resistindo à soberba. Coisas como justiça própria, vitimização, achar que tem mais direito do que os outros. Na verdade, precisamos usufruir dessa plataforma de autoridade. Quero frisar que milagres não mudam caráter, mas tribulações sim. E não sei se você sabe, essa palavra tribulação, ela vem de uma palavra chamada tribulum, que é uma ferramenta que arranca a palha do trigo. É um garfo que puxa e tira a palha do trigo e deixa o trigo limpinho. E tira aquilo que não tem consistência. Tira aquilo que não presta. Tira aquilo que não serve. Tribulação é bênção. Tribulação é bênção. Porque nos limpa, através das provas nos trata. E que Deus passe esse garfo na nossa vida hoje e arranque aquilo que tem atrapalhado de viver o Evangelho pleno, vitorioso, em que Satanás não tem o direito de tocar. Quantos querem essa realidade na sua vida, estão dispostos a isso? Fique de pé onde você está. Nós não precisamos nos dirigir ao diabo agora. Nós não precisamos agora vencer o diabo. Nós precisamos ser vencidos por Deus. Eu tenho coisas para tratar. Carniça. Dói mexer nisso, cara. Ontem, Luciana falando em casa assim: meu Deus, tua mãe não vem te visitar, né, Léo? Eu quase com raiva falei assim: graças a Deus, mas não falei, porque a gente fica com raiva, fala bobagem, né? E eu tô ligando para ela assim: mãe, pô, comprei sua passagem, vem para cá. Ela: não, meu filho, tenho medo de viajar de avião. Falei: mãe, mas não é Germanwings não, é VASP, é Azul. VASP não tem mais não, caiu também, tá? Perdoa aí. Quais que tem? É Azul, TAM, Gol, né? Mãe, tem passagem aí, não compra da VASP não, mãe, compra da Gol, vem. Eu já comprei, falei para ela, até mentira, eu já comprei, mãe. Vai ver se ela fala: então tá, que dia? Eu falei: dia tal, eu ia ter que correr para comprar, se não tivesse, ia ser. Aí ela falou assim: meu filho, eu não vou não, porque eu tenho medo de avião. Eu falei: tá legal, a gente já tem alguns anos. Aí depois eu soube que ela se inscreveu para fazer uma viagem para o Chile. E ela não ia de bicicleta para o Chile, né? Aí eu liguei para ela: mamãe querida, como é que foi lá no Chile? Meu filho, você acredita que na hora de embarcar o passaporte estava vencido e eu não fui? Quase que eu mando assim: bem feito, né? Mas eu não falei não, eu falei assim: ô mãe, mas você perdeu o medo de avião? Ela: não, eu continuo com medo de avião, meu filho. E a Luciana: pô, isso te chateia, né? Eu falei assim: não, mãe.
Ah, sabe uma coisa, não quero que venha mais não. Já chamei, já comprei passagem, não quer vir, não vem. Vem de ônibus então. Ah, não dá, muito assalto. Gente, como é que viaja nesse mundo desse jeito? E aí eu fiquei chateado. A Luciana falou que eu estou chateado, mas eu coloquei isso nas mãos de Deus. Falei, mãe, quando você puder, então você vem, tá legal. Mas eu tenho sido provado nisso, né? Provado nisso. Eu não quero que o inimigo venha soprar no meu ouvido assim. Pô, tua mãe não gosta de você, rapaz. Se tua mãe gostasse de você, ela atravessava o mundo por tua causa. Sua mãe gosta do teu irmão Fábio. Você não. Lembra como é que era? Uma vez eu comprei uma mala 007 quando eu soube que ela vinha aqui. Comprei uma mala novinha, porque ela adorava homem com mala 007. Lembra aquela mala? Aí eu cheguei do trabalho, comprei aquela carniça, ela olhou e falou assim, meu filho, que mala linda. Falei, pois é, gostou da minha mala? Eu gostei, mas a do teu irmão, meu Deus. Fantástico. Uma vez eu preguei aqui, ela estava, há muito tempo atrás, e foi tremendo, irmão. Deus me usou assim, pela misericórdia dele e tal. Eu cheguei, mamãe, o que achou ela? Meu filho, que bênção. Mas teu irmão está pregando 10-0. O inimigo ficou falando, tá vendo? É isso. Se a tua irmã morasse aqui, ela vivia aqui. Falei, não, tá amarrado, Satanás. Eu vou na minha mãe. Vou comprar uma passagem, vou na minha mãe. Vou dar um beijo nela e dizer, mamãe, quando você quiser, eu aplico anestesia geral na senhora, só entra no avião, vem, e aqui a gente... Mas eu vou lá, eu não vou ficar nessa. Ah, não quer vir? Que se dane. Não. Isso é que o inimigo quer, isso é o orgulho que me impede de viver as coisas de Deus. Então, dia 4 de junho, eu vou lá, vou todo mundo comprar passagem, e aí vou lá dar um beijo na velha e dizer, mamãe, eu amo você. Eu até achei que você não gostava de mim, mas independentemente disso, eu te amo. E aí, na hora, os demônios vão ficar endemoniados de tanta raiva, né? O que você precisa resolver hoje? O que está doendo aí, está mal resolvido hoje? Para você sair daqui livre e leve como um passarinho, desautorizando o inimigo de ainda continuar trazendo problema na sua vida financeira, problema na sua saúde que os médicos não descobrem, casamento que você começa a desconfiar do marido, parece que não te ama mais, teu filho não quer saber. O que é? O que você precisa de fato declarar diante de Deus hoje com uma palavra que vai ser uma bomba no mundo espiritual e destrancar tudo? O que é? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Você tem 2 minutos para promover a libertação na tua casa. Converse com o Senhor, seja muito sincera, muito sincero. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração enquanto a gente canta aqui. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. E tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Converse com o Senhor, não olhe para o lado, não olha para o chão, olha para dentro. Tudo pode passar, não olha para o pé não, olha para o coração. Teu amor jamais me deixará, sempre há de existir novo amanhã separado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Nessa noite eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio.
Quebre as cadeias de orgulho. Pare de exigir de Deus direitos que você não tem. Tenha humildade como a marca registrada. Tenha a humildade de ter atitudes que se pareçam com a de Cristo e não com as suas. Larga a mão desse evangelho que vai te levar para o inferno. Vem para o evangelho da graça. A graça é para os humildes, mas Deus tem resistido aos soberbos. Deus tem resistido aos soberbos. E exatamente no orgulho e na arrogância que Satanás se agarra na tua casa, nos teus sonhos, na vida dos teus filhos. Tem crente com filho endemoniado. Que isso não seja a sua realidade nunca, em nome de Jesus. Que eles sejam templos do Espírito Santo. Você tem mais um pouquinho de tempo para se tratar com o Senhor e quebrar isso, porque daqui a pouco eu vou fazer uma oração para que sejam destrancadas as vidas de muitas pessoas aqui. Deus falou que vai fazer isso comigo e vai fazer com você, mas espero que essa oração atinja a tua casa de verdade. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Por quê? Sempre há de existir. Deixa o Espírito Santo te quebrantar. Quebranta, Senhor. Quebranta, Senhor. Trata o nosso orgulho, a nossa arrogância. Trata a nossa vida, a nossa alma nessa noite. Preparado pra mim. Levante suas mãos. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que Eu preciso. pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo nessa noite. Eu me rendo aos teus pés. És Tudo. Tu és tudo o que eu preciso para viver. aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh Deus, Eis-me aqui, eis-me aqui. eis-me aqui. Para que lado fica a tua casa? Hein? Vira de frente para o lado que fica a tua casa. Qualquer coisa o anjo corrige. Daniel, é para cá? Águas Claras, né? Águas Claras é para cá. Mateus, onde é a tua casa? Tu mora lá em casa? Tu tá olhando para mim? É para cá? Parkway? Belo Horizonte? Hã? Taguatinga é para cá? Tá louco? Essa oração vai ter que fazer assim. Taguatinga ainda é para cá? Para cá? Para cá. Guaraú é onde? Guaraú é aqui. Então eu vou virar para cá. Para lá, aqui, 3 conjunto Q, casa 65, 771, 020, 172, anjo. Tem um papagaio lá convertido. Que
naquela casa não se conheça a opressão maligna. Eu quero pagar o preço para que haja liberdade na minha vida e na vida dos meus filhos. Estenda a sua mão para lá e lança uma palavra para lá de conversão, uma palavra de vitória, uma palavra de desopressão. Eu declaro que nessa casa não haverá mais filhos doentes, não haverá mais miséria, não haverá mais ingerência maligna. Solta as garras do casamento, solta as garras do meu trabalho, solta as garras dos meus sonhos, solta a garra do meu útero. Eu serei mãe de filhos, sim. Que nesse lugar haja cura do Senhor, que ali haja crianças que temam o Senhor, obedientes a Deus. Nós desautorizamos Satanás ali, nós desautorizamos Satanás. Sai, sai, porque ali é lugar de habitação do Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Show! Glória a Deus. Você vai para um lugar abençoado que é a tua casa, não é? Lá vai estar a luz do Espírito Santo brilhando e todo o plano do inimigo ruiu. Mas olha o seu compromisso. Olha o seu compromisso com a humildade. Olha o seu compromisso em ser derrotado por Deus todos os dias. Quando vier aquele ímpeto, não, eu considero derrotado para Deus. Deus venceu na minha vida hoje. O seu caráter se alinhou com o meu. O meu caráter se alinhou com o dele. É isso que eu quero viver, em nome de Jesus. Alguém que não tomou uma decisão ainda aqui, e receber Jesus como seu Senhor, quer fazer isso agora? Alguém que não fez isso ainda e deseja fazer? Temos porventura alguém? Alguém que quer levantar a mão? Eu quero nessa noite tomar essa decisão. Temos alguém porventura aqui? Não temos? Então vira para o seu irmão e diga assim: uma semana cheia da bênção de Deus, uma semana show de bola para você. Que Deus te abençoe, rique abundantemente, que abençoe a tua vida.